Olá! Vamos continuar nossa leitura? Estamos lendo Gaia, de Leandro Motin. Se você está chegando aqui agora, se inscreva no canal, tá? Você vai gostar da leitura desse livro. Depois você se inscreve e volta para assistir desde o primeiro vídeo do livro, tá? É só você acessar a playlist. Bom, continuando aqui a leitura que nós fizemos no último vídeo. Ele tinha passado a noite, né, que teve aquele alarme de terremoto, mas que depois logo cessou. No dia seguinte, iniciou-se o treinamento. Foi quando tive outra forte impressão da cultura japonesa. Já estava de kimono e ansioso para a prática e para melhorar as técnicas de luta. No entanto, recebi um pano para limpar o chão. Lembrei-me dos filmes japoneses e certifiquei-me que a SAMU, a limpeza coletiva do dojo, faz parte das artes marciais e da cultura oriental, ao mesmo tempo que revelava um aprendizado mental importante. Dojo, desculpa se não for assim que pronuncia, sabe? O dojo é um termo utilizado para se referir ao local de treinamento, específico para as artes marciais japonesas. O significado mais profundo, no entanto, é o local do caminho. O termo foi emprestado do Zen e também significa lugar de iluminação, pois era onde os monges praticavam meditação. Logo após a faxina comunitária, fez-se uma abertura solene com os mais de 300 praticantes, em sua maioria universitários, oriundos dos mais diferentes cantos do país. O ritual da prática do Shorinji Kenpo pode ser resumido assim: todos ficam em pé e enfileirados numa posição protocolar, chamada Keisho, com as mãos unidas próximas à cintura, em frente ao corpo, preenchendo o espaço físico da ampla sala de treinamento. Faz-se a leitura de um texto de declaração do propósito do treinamento da arte marcial. A declaração fala em agradecimento ao Dharma. O que seria o Dharma? São os ensinamentos de Buda. Então, a declaração fala em agradecimento ao Dharma, aos nossos pais, contribuição para a paz no mundo, disciplina pessoal do corpo, mente e espírito, esforço para fazer o bem, purificação, respeito aos mestres, amor aos companheiros, crescimento mútuo e contribuição à sociedade. Logo após, é dado o comando para se assumir a posição de meditação, em que todos sentam sobre o tatame, na postura zen, com o corpo relaxado e com a coluna ereta. O ambiente fica inteiramente em silêncio e é possível escutar pequenos ruídos da natureza à distância. Perdão. Entre as fileiras, um instrutor caminha com um bastão. Perdão, gente. E passa por trás de cada praticante
para corrigir a postura da coluna. Se o asseio do dojo promove um espaço físico limpo, a meditação tem o propósito de fazer uma limpeza da mente por meio do silêncio e do foco na respiração. Aos poucos, fui compreendendo a ligação entre o hábito de se retirar os sapatos, a limpeza do dojo e a meditação. Ao final da meditação, que dura cerca de 20 minutos, o instrutor bate o bastão no solo, provocando um som agudo e impactante, que assusta quem não está alerta e se perdeu em pensamentos. Um grito de força, entre aspas, kiai, com K, kiai, de todos os praticantes em uníssono, ressoa por todo o ambiente e reverbera pela montanha. Segue-se a percussão do tambor por outro instrutor, que a executa com bonita marcialidade por várias vezes. A vibração da grossa membrana do instrumento é tão forte que se espalha pelo chão e pela sala, fazendo até as células do corpo vibrarem. A prática da arte marcial é caracterizada por exaustivo treinamento físico e técnico. Os dias de treino terminam com nova meditação e com uma sensação indescritivelmente boa de sentir as endorfinas percorrendo o corpo e a sensação de calma que elas produzem. Ainda antes de ir embora, todos ajudam a limpar o dojo novamente. Participei também de treinamentos à noite com o grupo local da cidade de Tadotsu, no dojo do subsolo, especialmente belo por seu piso de tabuão brilhante e pelas decorações com quadros, símbolos e velas acesas em homenagem a Buda. Os treinamentos são interrompidos pela leitura de escrituras sagradas budistas, quando os praticantes sentam em círculo. Não compreendia os textos por estarem na grafia japonesa, mas sentia que estava vivendo uma experiência incrível e estava feliz por estar ali. Em relação às estratégias secretas das artes marciais, no Shorinji Kenpo, em particular, existe o seguinte posicionamento: nunca atacar primeiro. A estratégia se concentra no potencial de contra-ataque, pois existe uma vantagem mental no combate para aquele que evita a violência e se coloca ao lado da paz. Além disso, a força de ataque do oponente pode ser usada contra ele mesmo. Quando o movimento de ataque do oponente é percebido, muitas vezes por intuição, por isso a meditação é importante, existe a possibilidade de se contra-atacar antes mesmo de se receber qualquer golpe, assim como existe a possibilidade de executar o que os japoneses chamam de parar duas espadas. Parar duas espadas é um termo utilizado no Japão que significa evitar a luta e valorizar a paz. Essa é a grande vitória. Quando isso acontece, a essência da arte marcial brilha.
Se não for possível evitar a luta, a defesa pessoal será sempre mais eficiente a partir do contra-ataque, pois há um alinhamento entre a ação e a postura moral. Esses conhecimentos estão em convergência com o que o estrategista militar Sun Tzu, autor do livro A Arte da Guerra, escreveu. Ele ainda enfatiza que se deve conhecer o inimigo e conhecer a si mesmo. Assim, em uma centena de batalhas, você nunca correrá perigo. Em outras palavras, ele diz que a maior vitória é quando vencemos a guerra sobre nós mesmos. Foram 3 semanas em que pude observar que o foco e a disciplina são aspectos importantíssimos na prática do Zen. Disciplina, muita disciplina. No Zen, parece haver disciplina em cada pensamento, em cada palavra e em cada movimento. Não era permitido, por exemplo, o uso de aparelhos eletrônicos no centro de treinamento. E lembro que tive que insistir muito com Akira Sato, homem de educação refinada e responsável por me ajudar, para abrir uma única vez a caixa de e-mails na secretaria. Em síntese, o Zen se resume a viver o momento presente, com foco e disciplina, colocando o coração em tudo o que se faz. Nas 2 primeiras semanas, eu era o único estrangeiro. Na última semana, chegou um grupo da Austrália, com a tarjeta da Gold Coast, bordada no alto da manga do kimono. Curiosamente, este era o destino que eu seguiria depois do Japão. Um dos praticantes, o Glenn, veio na minha direção e, já sabendo que eu era brasileiro, me perguntou: por que você pratica o Shorinji Kenpo? Por causa das técnicas de luta e dos ensinamentos espirituais, respondi, notando que ele olhava no fundo dos meus olhos. Então, fez um pequeno movimento de concordância com a cabeça. Mais tarde, descobri que a mãe de Glenn era aborígene, ou seja, ela pertencia a uma das linhagens mais antigas da humanidade. Sempre tive curiosidade de conhecer a cultura dos aborígenes australianos, um povo que, como os índios americanos, por estarem conectados à natureza e à Mãe Terra, guardam muitos conhecimentos valiosos. No penúltimo dia em Tadotsu, um professor muito experiente, que tinha sido discípulo direto do fundador do Shorinji Kenpo, do Shinso, pediu que o pequeno grupo de estrangeiros se reunisse com ele numa sala. Sentamos em círculo, ainda de kimono, atrás de carteiras estudantis. Foi uma conversa aberta, agradável e verdadeira. A mensagem que considerei mais importante foi quando ele disse: o propósito maior da arte marcial é o crescimento espiritual. Notei que essa questão acabou por intrigar os australianos também. O referido crescimento interior
O referido crescimento interior acaba por ser revertido em benefícios valiosos para o indivíduo, para as pessoas ao redor e para a sociedade. No momento em que encontramos a paz dentro de nós mesmos, o mundo à nossa volta é transformado. Acredito que essa virtude está enraizada na cultura japonesa e não só nos praticantes de arte marcial. E essa valorização do lado espiritual humano, de alguma forma, ajuda a compreender o comportamento daquelas pessoas na fila do restaurante durante o caos da radiação nuclear de Fukushima. Não estou colocando o povo do Japão num patamar de perfeição. No entanto, é possível visualizar com clareza um ensinamento atemporal de que a paz é o caminho e que existe uma ligação oculta e maravilhosamente bela entre os seres humanos. Por fim, a visão que alcancei sobre o Zen pode ser traduzido num dos kanjis mais bonitos e significativos que conheci. Significa o caminho da purificação do coração, o caminho da purificação do coração, ou simplesmente coração puro. O desenho e a arte da caligrafia foi realizada por Iyuki So, a filha de Doshin So, e hoje presidente mundial do Shorinji Kenpo. Eu vou mostrar para vocês então esse kanji, vocês devem estar vendo espelhado, né? Mas aqui não tem como eu reverter isso. E aqui então, embaixo, a legenda, né? Coração puro. A arte de Iyuki So, cedido pelo colega e amigo Felipe Aloisi. Faixa preta, quarto dan. Continuando. Retornei a Tóquio exatamente na época do Hanami, quando as cerejeiras resplandecem em flor num espetáculo majestoso da natureza. O Hanami é um festival que ocorre no Japão no começo da primavera. Começa com o florescer das cerejeiras. Elas são chamadas sakura em japonês. As ruas e os parques da cidade exibem cenários espetaculares, pois as copas das árvores estão cheias de flores brancas e rosa claro. Uma visão do alto, perto das nuvens, certamente mostraria o Japão em flor. A previsão do desabrochar das flores é anunciada pelos noticiários na televisão, e o povo japonês assiste a ela pacientemente, pois é o prenúncio de momentos de alegria e de celebração da amizade. Hanami é um dos símbolos do Japão, e o povo se reúne sob as árvores a qualquer hora do dia, inclusive à noite. Tão arrebatador quanto ver as árvores se exibirem com esplendor é ver a alegria das pessoas que se achegam sob as cerejeiras para fazer piqueniques. No dia do meu aniversário, aluguei uma bicicleta e pedalei até o Parque Ueno.
as cerejeiras estavam deslumbrantes. Estava sozinho, mas estava bem. Refleti sobre a diferença entre solidão e solitude. A primeira acontece quando você está sozinho, mas não está bem. Já a segunda acontece quando, mesmo sozinho, você se sente bem e em paz. Comprei uma batata assada e celebrei em solitude, sob as cerejeiras, com gratidão e alegria, o dia em que vim ao mundo. Antes de deixar o Japão, tomei um trem até Kyoto. Foi nessa cidade, a antiga capital japonesa, mais precisamente no bairro Gion, onde senti a tradição japonesa mais viva. A celebração do Hanami, no antigo vilarejo dos samurais, deixa a cidade lotada, dificultando a reserva de hospedagem. Embora não existam mais samurais, ele põe a nota de rodapé, samurais eram guerreiros da aristocracia japonesa durante o período entre 930 e 1877. Seguiam um código de honra chamado Bushido. Suas principais características eram a grande disciplina, lealdade e sua grande habilidade marcial. Então, embora não existam mais samurais e geishas, agora ele vai nos contar o que são as geishas. Geishas eram mulheres japonesas que estudavam a tradição milenar da arte, dança e canto. Contrariamente à opinião popular, as geishas não eram prostitutas. No Japão, a condição de geisha tem um aspecto cultural, simbólico e repleto de status, delicadeza e tradição. Então, embora não existam mais samurais e geishas, faz parte da tradição os jovens usarem vestimentas típicas durante esse período. No entanto, quando uma maiko é uma aprendiz de geisha, uma estudante que ainda está em treinamento. Em Kyoto, a tradição ainda é mantida e pode-se ver maikos, acho que assim, tipicamente vestidas, passeando entre as pessoas. Então, no entanto, quando uma maiko perambula pela cidade, diversas pessoas correm para fotografá-la. A história dos samurais é adorada, principalmente em função dos códigos de conduta, que esculpiam a vida e a morte desses guerreiros. Eram leais servidores do Japão feudal. O caminho do guerreiro é chamado Bushido. Acredito que na beleza dessas histórias japonesas podemos ver refletido dentro de nós o nosso guerreiro e a nossa guerreira interior. As 7 virtudes do Bushido são as seguintes: integridade, respeito, coragem, honra, compaixão, honestidade e lealdade. E aqui ele mostra essas 7 virtudes através de kanjis. Bom, o capítulo continua, mas nós vamos ficar por aqui, porque o nosso tempo já está avançado, não é? Se fosse só mais um pedacinho, eu até terminaria, mas tem 2 folhas ainda, quase. Então vai ficar muito longo, né? Tá bom? Próximo vídeo a gente continua, então. Tá?
tá ok? Agradeço muito a presença de vocês. Peço que não se esqueçam do nosso like, do comentário. Se possível, ajudem a divulgar o canal, compartilhando os vídeos, tá? Contando para as pessoas se vocês estão gostando, tá bom? E assim o canal vai crescendo, é muito importante. O YouTube adora um like, sabe? Gosta de um comentário, gosta de ver que os inscritos interagem com o canal. Tá bem? Então vamos agradar o YouTube, não é? Muito bem, meu pessoal. Obrigada, viu? Agradeço mesmo, do fundo do coração, e deixo para vocês um abraço. Tchauzinho, até o próximo vídeo.